Nós somos um grande exército, mas muitos de nós não estamos sendo bons soldados, infelizmente. Imaginemos, eu queria que todos vocês imaginassem, no dia 7 de setembro, um dia de parada nacional, o sargento começa a fazer a chamada dos seus soldados e ele vai fazendo a contagem, 1, 2, presente. Quando chega no 3, ele pergunta, onde que está o Pedro? Ah, senhor, diz alguém, o Pedro estava com muito sono para vir hoje e o senhor sabe, ele foi dormir muito tarde ontem e ele disse que iria dormir um pouquinho mais hoje. O que não é mal. Dá minhas recomendações para ele, diz o sargento. Aonde que está o Brown? Pergunta novamente o sargento. Ah, senhor, ele estava praticando esporte. O senhor sabe como o esporte é importante para o físico e ele só tem esse dia para praticar esporte. Muito bem, tá bom. Isso é verdade. Espero que ele se divirta. Aonde está o Robson? Ah, senhor, ele está triste por não poder falar com o senhor pessoalmente. Chegaram algumas visitas e ele teve que ir recepcioná-los. Sinceramente, vocês acreditam que pode haver um diálogo como este no exército? Qualquer pessoa que desse uma resposta destas receberia no mínimo 20 dias de cadeia. No entanto, meus queridos jovens, na igreja, quase que cada semana, a gente ouve respostas como estas. E depois nós cantamos, lutai cristãos por Cristo. O que vai acontecer é que muitos soldados cristãos vão ter que responder a um conselho por negligência. Um conselho de guerra por negligência. O que faz um exército se tornar poderoso? O que é preciso para que um exército seja valente e poderoso? 5 coisas. Primeiro, inspiração. Segundo, organização. Terceiro, instrução. Quarto, ação e cooperação. Deveria a organização vir primeiro antes da inspiração? Eu quero dizer que há mais dificuldade no exército disciplinado, sem entusiasmo, do que no exército sem disciplina, mas com muito entusiasmo. O exemplo disto é a Guerra dos Canudos, descrita por Euclides da Cunha, no livro dos Sertões. Ele fala de um tal de Antônio Conselheiro, que sem ter muita organização, mas ele inspirou os seus capangas e muitas vezes puseram para correr o exército da federação. Um exército que não tem disciplina, mas que tem valor, pode ganhar muitas vitórias. Porém, disciplina covarde e apatia de nada vale. A organização sem valor é pior do que valor sem organização. Agora, o valor pode ser disciplinado, e então nós teremos uma combinação irresistível, perfeita. De onde o exército de Alexandre tirava a sua inspiração? Vocês vão dizer, do seu grande líder, do seu chefe. Mas como é que ele desenvolveu aquele exército? Os senhores conhecem a ilustração do soldado de Napoleão, que era muito rebelde, muito desobediente, vivia fazendo as coisas erradas, e finalmente Alexandre resolveu ter uma conversa com ele, e o chamou a fim de até dispensá-lo do exército. Quando aquele soldado chegou, Alexandre perguntou, moço, qual é o seu nome? E ele, de cabeça baixa, respondeu, Alexandre, senhor. Alexandre? Então, ou você muda de atitude, ou você vai ter que mudar de nome. E o que vocês acham que aquele soldado fez?
ele pensou: eu tenho o mesmo nome do meu general, eu vou mudar de atitude. E realmente mudou de atitude e se tornou um dos heróis do exército de Alexandre. Vocês não acreditam que alguns de nós deveríamos, quem sabe, mudar de atitude? Não tem o nosso líder, o capitão de nossa salvação, nos lançado um reto a sermos bons soldados? Eu penso que às vezes alguns deveriam mudar de nome. Não estão sendo bons cristãos. A Inglaterra desenvolveu um grande exército com o seguinte slogan: a Inglaterra espera que cada homem cumpra com o seu dever. Não pensais vós que Deus espera a mesma coisa de cada um de nós? Cada jovem cumpra com o seu dever. Organização, sim, ela é importante, porém a devoção, o entusiasmo e a inspiração são mais importantes. Devemos ter um propósito na vida, um senso da missão que temos a cumprir, algo que devemos realizar. Um exército que não sente ou não tem o senso da sua missão é um exército meio derrotado. Onde podemos achar um grande líder maior do que Jesus Cristo, meus queridos jovens? Aonde? Ele é maior do que Alexandre, César, Napoleão, Hitler, Stalin. Napoleão mesmo, depois de preso ali no rochedo de Santa Helena, um dia, pensando na vida e no que ele havia conquistado, ele disse o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios baseados na força, e todos jazem no pó. Jesus Cristo, sozinho, um judeu crucificado, fundou seu império no amor, e nesta hora milhões morreriam por ele. Maior líder que já existiu na história é Jesus Cristo. Sim, nós temos o maior líder que já viveu. Então, será que não deveríamos demonstrar maior zelo, maior entusiasmo pelas coisas do cristianismo, pelas coisas de Deus? Precisamos ser inspirados pelo zelo do Senhor. Escutem o que diz a palavra do Senhor. Vamos abrir São João 2, o verso 17. João 2, verso 17. Eu leio: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A palavra zelo, no grego, significa estar fervendo. Sempre que alguma coisa está fervendo, é porque existe fogo, algo está queimando, algo está esquentando, fervendo. Deus, quando Ele chega ao nosso coração, Ele nos aquece. Há fogo, e quando há fogo, algo acontece. Está consumindo, está queimando, está brilhando. Jesus traz este fogo. Você sabia que 1 galão de água fará 1.240 galões de vapor? Apenas 1 galão de água. Pode haver alguma água estagnada em nosso coração hoje aqui, meus queridos jovens? No meu coração, no seu coração, há alguma água estagnada que precisa do calor divino de Jesus para aquecer e tornar um vapor, uma força. Precisa do calor de Jesus para fazer com que a nossa vida brilhe para os demais que estão ao nosso redor. Existe um batalhão perdido no exército do Senhor.
soldados perdidos. Perdidos na ação, no indiferentismo. Será que eles podem ser chamados de leais soldados de Jesus? Deus pede, como Alexandre pediu ao soldado infiel, mudar de nome ou de natureza. O que fará você, que quem sabe esteja perdido no exército do Senhor? Há poder na unidade. Na unidade há força. Quando um exército atravessa uma ponte de madeira, eles são orientados a não baterem os pés todos juntos, porque eles poderiam pôr aquela ponte abaixo. Isso mostra o poder que existe quando todos na igreja marcham unidos. A serva do Senhor, no livro Serviço Cristão, na página 75, escreve: se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um só escopo, eles abalariam o mundo. Vocês já imaginaram? Todos nós marchando como um só homem, para a realização de um único objetivo: apressar a volta de Jesus a esta terra. O que aconteceria com a nossa juventude? Devemos ser organizados como um poderoso exército. O poder de um exército que é inspirado e bem organizado é incomensurável. Estamos nos organizando como um poderoso exército. E não queremos ter ninguém perdido neste exército, assim, sem saber o que fazer, desorientado, parado. Se algum jovem estiver perdido por aí no exército do Senhor, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos animá-lo, vamos trazê-lo para a nossa equipe, vamos incentivá-lo, vamos conversar com ele para participar, inspirá-lo, colocá-lo dentro do exército organizado da igreja. Instrução é o terceiro item. Ellen White escreve: a força de um exército é medida grandemente pela eficiência dos seus homens nas várias especialidades. Um sábio general instrui seus oficiais a treinar cada soldado para o serviço ativo. Ele busca desenvolver a mais alta eficiência da parte de todos. E ela conclui dizendo: a covardia ou a traição de um só homem pode trazer o desastre sobre todo o exército. Serviço Cristão, página 74. Um único covarde, uma única pessoa que traia o exército pode trazer a ruína, a desgraça de todo o batalhão, de todo o exército. Uma única pessoa. Por isso não pode ter ninguém perdido entre nós. A nossa primeira responsabilidade é animar. Se alguém está um pouco desanimado, a nossa primeira responsabilidade como cristãos que somos é animar esta pessoa, é influenciá-la para o bem. E então no livro Educação, a serva do Senhor diz mais o seguinte: e agora isto serve mais para os senhores da igreja jovem do que aqueles que estão lá em cima. Diz assim: com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Educação 271. A juventude preparada, devidamente preparada. Eu já tive o privilégio de participar de diversos Calebs.
E a experiência que tivemos ali em São Bento foi interessante. Vocês saíram, vocês se lembram, aqueles que aqui estavam. E durante todo aquele tempo, a preparação, as visitas. E agora chegou a primeira noite, o primeiro dia. E ali estava o pessoal apreensivo. Será que vai vir alguém? E de repente chegou uma senhora com 2 crianças. E eu estava lá num canto, orando. Não lembro quem chegou perto de mim. Pastor, olha, já chegaram os primeiros. A euforia, a alegria, porque as pessoas estavam chegando. E daqui a pouco chegaram mais algumas senhoras, algumas pessoas. E dentro de pouco tempo nós tínhamos ali o auditório quase que repleto. Como é gostoso trabalhar com Jesus. Como é bom estar participando de algo para o estabelecimento do reino de Deus aqui nesta terra. A juventude devidamente preparada, instruída. Quando meu filho serviu o exército, o Rodrigo, ele serviu no CPUR ali de Florianópolis. E um dia ele chegou para mim e falou: pai, hoje eu aprendi a montar um rifle. Eu falei: nossa, hoje deram instrução interessante e tal. Começou a me explicar lá como montar um rifle. No dia seguinte ele chegou e falou: pai, hoje o sargento colocou lá um tampão nos meus olhos, uma venda, e eu tive que aprender a montar o rifle de olhos fechados. Eu falei: mas por que isso? Ele falou: porque pode ser que a gente seja atacado à noite e a gente tem que saber montar o rifle, tanto de dia quanto de noite, temos que aprender direitinho. E eu fiquei pensando, peguei essa ilustração e fiquei imaginando nós os cristãos com a nossa Bíblia. Saber decorar, saber por que eu sou adventista, por que eu vou à igreja ao sábado, por que eu não faço isso, não faço aquilo, aonde que está, que texto eu apresentaria se uma pessoa me perguntasse a razão da minha fé. Será que eu saberia dizer? Eu saberia explicar? Durante 2 domingos lá na Barra do Sul, eles fizeram um programa e eu tinha ido à igreja, mas eu não estava, não havia preparado nada para participar do programa. Quando eu cheguei ali, o pastor Thomas chegou e falou: o pastor João está aí assentado, eu vou convidá-lo para vir à frente também, para participar. O programa era o seguinte: todo mundo que tivesse alguma dúvida sobre a Bíblia, algum assunto, qualquer assunto, poderia perguntar. E nós teríamos que responder, então, baseados na Bíblia. Entende? E o pastor tinha levado uma concordância bíblica e tal, no final ninguém utilizou. E as perguntas vieram. E eu fiquei assim, falei: gente, agora e se perguntaram alguma coisa aí? Porque eu sou pastor, nós somos pastores, mas não somos obrigados a saber tudo assim na ponta da língua. Mas graças a Deus, Deus faz a gente lembrar de textos que a gente aprendeu e tudo correu bem. Mas uma das perguntas que chegou ali foi: se uma pessoa, um homem, resolve ser mulher, e ele faz a operação para ser mulher, mas daí ele se converte e vem para a igreja, como é que a gente vai tratá-lo? Como homem ou como mulher? Olha as perguntas. E nós tivemos que responder. E a igreja, aí veio tanta gente para assistir, eles gostaram tanto do programa, que repetiram agora segundo domingo seguida, que a gente fica respondendo perguntas e a igreja participando. Preparados. Como está você no seu preparo nas Escrituras Sagradas? Como está o seu ano bíblico? A sua Bíblia? Você ainda lê a Bíblia? Você estuda a lição?
Você participa. Se a disciplina e a ordem são necessárias para uma bem-sucedida ação no campo de batalha, elas são mais necessárias na batalha que nós estamos envolvidos, que é a batalha para o reino celestial, ganhar almas para o reino de Deus. No conflito que nós estamos empenhados, interesses eternos estão em jogo. Quarto, ação. Então nós já vimos que não é suficiente inspirar, organizar um exército. Devemos instruir os soldados, mas ninguém aprende a nadar lendo livros sobre natação. Você vai aprender a nadar quando você cair na água. Quando você começar a se bater ali na água, aí você aprende a nadar. Os melhores soldados não são feitos nas tendas da facilidade ou nas barracas da indolência. Os melhores soldados são feitos nas linhas de frente. Os melhores cristãos não são feitos pelo sentar numa cadeira de balanço e cantar: ó bela terra de primor. Não. Os melhores cristãos são feitos ali, no campo, na batalha, enfrentando no seu dia a dia o inimigo. Cristianismo é a religião da ação. Cristianismo não é um mero credo, mas sim uma vida. Os primeiros cristãos eram vistos em grande, eram vivos, e em grande diferença, eles eram diferentes dos monges que haviam nos seus tempos, durante a Idade Média. Não devemos viver a nossa religião, nós devemos viver a nossa religião, ou então ela se tornará fria e sem sabor. Cristianismo, meus queridos jovens, é Cristo. É dinâmico, agressivo, é um movimento que está sempre avançando. Ele deve marchar até os confins da terra, até abarcar todas as nações, trazendo esperança, trazendo paz a todos os corações. A igreja tem boas novas para todos os povos e deve levá-las. Uma igreja que não é missionária está preparando o seu próprio funeral. Como que é a igreja jovem aqui de Joinville? Eu estou vendo, estou feliz. Todo isso aqui foi arrecadado só pelos jovens? Ou é a igreja toda? A igreja toda, né? Mas eu acredito que os jovens estejam preparados, estejam participando. Queridos, a igreja deve abrir as suas portas para fora. É isto que exige a engenharia de Deus. Martinho da Basileia, na Suíça, ele compreendeu o grande valor da justiça pela fé na Bíblia. E ele escreveu um belo tributo para Cristo. Eu vou ler o tributo que ele escreveu. Escutem só. Ó misericordioso Cristo, eu sei que posso ser salvo unicamente através dos méritos de teu sangue. Santo Jesus, eu reconheço o teu sofrimento por mim, eu te amo, eu te amo. E então ele pegou esse testemunho, dobrou várias vezes, tirou uma pedra da cela onde ele estava, colocou o testemunho lá dentro e colocou a pedra de volta. Passados 100 anos, vejam só, ao destruírem aquela cela, eles descobriram aquele testemunho de Martinho da Basileia, a maneira, a crença que ele tinha na justificação pela fé. Teve um outro Martinho chamado Lutero, que reconheceu a mesma verdade
E o que foi que ele fez? Ele disse: o Senhor me tem confessado diante dos homens, eu não temerei confessá-lo diante dos reis. E ele foi às ruas, pegou as 95 teses e pregou na catedral, na porta da catedral. Eu tive a oportunidade de visitar essa catedral e ver o local onde Martinho Lutero pregou as 95 teses. Ele acreditava na justificação pela fé, e ele saiu pregando aquilo que ele acreditava. Ele não colocou apenas para alguém descobrir um dia, ele saiu pregando, anunciando. E eu pergunto, queridos jovens, quantos de vocês estão dispostos, e já têm feito, já têm saído? Há pouco o jovem mostrou aqui o convite da Semana da Nação. Quantos de vocês estão dispostos a pegar esse convite e convidar alguém, trazer alguém para ouvir a palavra de Deus? Sabe, meus queridos, existem pessoas aqui dentro de Joinville que não serão convidados, não virão à igreja se eu for convidados. Na idade que tenho, 68 anos, foram convidados, falam: o que esse velho quer? Não estou nem aí com ele. Não, eu não vou. Mas se você for convidar, eles virão, eles aceitarão. Nós já temos exemplos disso. Nós temos o exemplo de um jovem que foi diversas vezes à casa de um senhor, levando literatura, conversando com ele. E este senhor, quando chegou no curso Como Deixar de Fumar, ele falou assim: ele foi 3 ou 4 vezes à minha casa, sempre me cumprimentou com muita alegria. Como eu poderia deixar de vir atender o convite de um jovem que está querendo que eu pare de fumar, está querendo o meu bem, está querendo a minha saúde? Como que um exemplo destes eu não poderia deixar de vir, e por isso eu vim. Isso ele falou para mim. Ele contou como o apelo de um jovem teve valor na sua vida. Quando Averil Harrison, que foi governador do estado de Nova York, voltava da Europa, alguém lhe perguntou: senhor Harrison, como vai o seu francês? O meu francês está excelente, com exceção dos verbos. Ele disse com uma ponta de humorismo. Todos nós sabemos que a gente não consegue falar sem os verbos. Se os verbos não estavam bons, imagine o francês daquele homem. A vida de muitos cristãos é como o francês do senhor Harrison, sem ação. Nós temos nomes maravilhosos para Deus: Redentor, Santo, Criador, Doador da lei. Temos adjetivos: nobre, sagrado, divino. Mas nós temos os verbos de Deus, os verbos de Jesus, que falam de ação: ir, pregar, batizar, ensinar, visitar, buscar. Quando Cristo, meus queridos jovens, vier à terra, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, só conhecem os nomes e não os verbos. E então Cristo lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não seremos salvos somente pelos nomes, e sim pelos verbos, isto é, pelas ações. Quando Cristo voltar, Ele não dirá ao ministro: pastor, o senhor pregou lindos sermões, entra no reino. Ele não dirá ao escritor: o senhor escreveu belíssimos artigos, entra no reino. Ele não vai dizer ao filósofo: o senhor teve
lindos pensamentos. Ele não dirá ao médico: o senhor teve grandes conhecimentos, entra no reino. Mas ele irá dizer: o que fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sabe, jovens, vocês estão diante de uma campanha tremenda, maravilhosa. Eu creio, tenho certeza que estou na igreja verdadeira. Eu tenho certeza de que Deus tem inspirado esta igreja, tem ensinado esta igreja, e que tudo que a igreja adventista ensina, as 28 doutrinas estão corretas dentro da Bíblia e estão certas. Porém, meus queridos, apesar de saber que estou na igreja verdadeira, eu acredito que nós, como igreja, ainda estamos fazendo muito pouquinho no que se diz respeito ao assunto social. Atender ao pobre, ao necessitado, àquele que nada tem. Há poucos dias eu estive na África, e um dos membros aqui desta igreja, esta igreja jovem aqui, não vou falar o nome, a pessoa sabe a quem eu estou me referindo, mandou, ela mesma não veio me trazer, não deu pessoalmente nas minhas mãos, mas mandou um donativo para levar lá para os africanos. Eu tinha, ali na MIB, eu tinha um auditório, mais ou menos de umas 1.500, depois foi subindo, 1.800, 2.000, até 3.000 pessoas eu tive no auditório. Eles têm, a igreja ali, não existe uma igreja assim, é um quadrado, coberto com zinco, as telhas assim que completam a cobertura, não tem, porque também não chove quase ali, então nem é preciso, aquilo ali até é bom para o calor não ser muito grande, não tem ar-condicionado, não tem nada. E destas 3.000 pessoas, pelo menos 800 eram crianças. Aquela criançada, gente, aquela criançada assim espalhada pelo chão, sentava em todos os lugares, geralmente criança, né? Criança, pode sentar no chão, né? E lá não é diferente. Então as crianças sentadas naquele chão, cimento, sem acabamento, o som terrível, tem caixa de som, caixinhas de som pequenininhas, a gente tem que gritar mesmo para o pessoal ouvir. Mas, meus queridos, aquelas 800 crianças, o mesmo silêncio que vocês estão ouvindo aqui agora, com 3.000 pessoas, o mesmo silêncio, elas prestando atenção. E aquele donativo que alguém deu aqui, eu levei para a construção de uma escola. A escola estava numa altura mais ou menos assim. E ficamos 20 dias. E eu cheguei, eu falei, eu vou dar uma parte do donativo, porque eu tinha pego também de outras pessoas, mas eu estou contando a experiência daqui, né? Dei uma parte, falei, eu quero ver se eles vão trabalhar, se eles vão fazer. Meus irmãos, quando eles viram que nós correram comprar cimento, o tijolo eles já tinham ali, tinham ganho o tijolo da prefeitura. E olha, levantaram, respaldaram e começaram a rebocar. Quando eu saí de lá, as 10 salas de aula já estavam rebocadas. Faltava rebocar só as 3 salas da diretoria e a casa de banho. Não é banheiro lá. Ela fala casa de banho. Eu cheguei lá e perguntei, irmãos, eu estou precisando de ir ao banheiro. Onde que é o banheiro aqui? O que, pastor? O WC, a toalete.
Irmão, o que o senhor tem, pastor? Aí quando eu expliquei, ele estou apurado, eu quero ir no banheiro. Casa de banho, pastor. Casa de banho, venha cá. Me levaram para a casa de banho. E agora eles mandaram uma notícia de que eles estão cobrindo. Eles já começaram a escola sem cobertura mesmo. Sem cobertura. É interessante, gente. Aqui se existe tanto, né? Não tinha janela, não tinha porta, cadeiras, as cadeiras sentam num banquinho e escrevem, pondo um outro livro e vão escrevendo. Que bênção. Algumas pessoas se preocupam pelo social, algumas pessoas já saíram fazer a sua parte. Pastor, mas eu não vou pagar mico, sair aí fazendo pedido. Alguém que olha para um jovem assim, sorridente, terno, gravata, você acha que eles vão imaginar que esse camarada que está pedindo alguma coisa vai pedir para ele mesmo? Não, ele está fazendo um trabalho social. Olha que nobre. Você sair para pedir, para ajudar alguém, para trazer um pouco de conforto, para trazer um pouco de entusiasmo, você levar uma mensagem, levar um folheto para alguém na escola, no seu trabalho, nas suas atividades. As pessoas quando olham para um jovem, eles pensam assim, o meu filho está envolvido com drogas, o meu filho está preso, o meu filho está com problemas com a sociedade. Agora vem este jovem me oferecer alguma coisa tão importante. Eu vou dizer não para um jovem desse? Eu não tenho coragem. Eu não posso dizer não. Eu tenho que aceitar, tenho que ler o que este jovem está me oferecendo. Olhem e vejam, entendam por que é que Deus, sabe, meus queridos, Deus poderia fazer um trabalho através de um anjo. E seria um trabalho muito mais perfeito do que o nosso. Ele não precisa de nós. Um anjo poderia fazer o trabalho. E seria muito melhor. Porém, Ele nos confiou esta tarefa. Porque Ele sabe que ao fazermos isto, nós é que melhoramos. Sabe, depois que a gente chega numa certa idade, como pastor, a gente descobre que às vezes confessar alguma coisa já não afeta mais. Um pastor que já jubilou, ele pode dizer certas verdades que não tem importância. Seu presidente não tem mais presidente, ele não tem mais superior nenhum para dar satisfação. Então às vezes a gente conta certas coisas, né? E às vezes na minha vida como pastor, aqui em Joinville ou nos outros lugares onde fui pastor, tinha dia que eu estava assim aborrecido, alguma coisa acontecia com a esposa, com alguém, sempre tem um membro ou outro que pega no pé do pastor e tal, e o pastor fica num dia não muito bom. Sabe o que eu fazia? Alguns pastores caem de joelho, oram, isso é muito bom. Outros se trancam no quarto, vão ler um livro, muito bom. Eu saía fazer visitas. Ia lá na casa do irmão, distante, que há muito tempo não visitava, pobrezinho e tal. Ia lá falar com ele, falar alguma coisa, conversar, ler um texto bíblico, fazer uma oração. E na primeira visita eu já havia esquecido o aborrecimento, já havia esquecido o problema. Então, alguma coisa que eu estou fazendo pelo outro foi benefício para mim mesmo. E por isso Deus nos deu a tarefa de pregarmos o Evangelho, de sermos cristãos missionários, porque isto nos ajudaria. Finalmente, o último item, cooperação. Lá na África, existem muitas tribos ainda canibais. Eu estava viajando, um senhor falou assim, olha, aqui nesta região, pastor, nesta região ainda, a gente não pode parar com o carro. Se a gente parar com o carro, em 10 minutos chegam os índios africanos.
Ele queria que eu entendesse melhor. Ele falou: os índios americanos, como tem os índios americanos. Eu falei: sim, entendi. Eles chegam e eles perguntam a você: o que você quer? O que você está fazendo aqui? Eles são bondosos, eles não brigam assim com você. Agora, se você pisar no calo deles, se você fizer alguma coisa que desgoste, eles te matam e comem a sua carne. Eu falei: nossa, mas tem isso aqui ainda? Tem. E eu falei: pois eu gostaria de conhecê-los. Aí ele falou: então vamos parar ali na frente. Aí paramos, e logo chegou um moço, e conversamos com ele, e contou o que a gente queria, só que eu não entendi. A gente não entende o que eles falam, porque eles falam um mundo. E o irmão ia traduzindo para mim. Aí ele ofereceu uma arma que ele tinha, um pedaço de pau, todo diferente. E eu queria trazer para mostrar para vocês. A hora que saí de Peruíbe, esqueci lá em casa. Aí eu comprei dele aquela arma e fomos embora. Mas existem tribos, e existem também os pigmeus, baixinhos, caçadores, exímios caçadores. E aquele pequenino pigmeu saiu fazer a sua caça com uma flechazinha, com uma ponta envenenada, e ele atingiu um elefante, acertou o elefante tal caiu, morreu. Aí ele falou: agora como é que eu vou arrastar esse elefante daqui até lá na minha tribo? Ele agarrou, mas não tem jeito. Então o que ele fez? Saiu correndo, foi até na sua tribo e falou: olha gente, eu matei o elefante e eu preciso que vocês venham me ajudar para a gente trazer o elefante. Nós vamos ter carne para muito tempo. Venham. E todos, crianças, adultos, velhos, moças, senhoras, todos pegaram cordas e cipós e tal e vieram até o elefante. E um amarrou na tromba, outro nos pés, nas patas, e de todo jeito amarraram o elefante, e todos juntos, falando: nós matamos o elefante. Todos eles puxando junto. E o elefante, pouco a pouco, começou a ser levado para a tribo. Porém, o dito cujo, pequenininho, aquele que havia dado a flechada, ele não falava: nós matamos o elefante. Ele gritava: eu matei o elefante, eu matei o elefante. Os outros começaram a escutar aquilo, cutucaram um ao outro e falaram: por que ele está falando eu matei o elefante? Todos nós estamos falando aqui: nós matamos ele, eu matei. Aí eles falaram: você matou o elefante? Então carregue para dentro da tribo, nós vamos embora. Largaram as cordas, largaram tudo e começaram a ir embora. Aí ele caiu em si: espera, o que foi que eu fiz? Voltem, por favor, nós matamos o elefante, nós matamos o elefante. Ah, nós matamos? Então tá bom. Aí todo mundo pegou na corda: nós matamos o elefante, nós matamos. E conseguiram levar o elefante até dentro da tribo, e houve carne para todo mundo, e ficaram muito felizes. Cooperação. Quem é que vai matar o elefante? É o pastor, é o ancião, é o diabo. Nós matamos o elefante. Todos nós. Escutem só o que a serva do Senhor, é o último texto que eu quero ler aqui para vocês. A obra de Deus na terra nunca poderá ser finalizada enquanto os homens e mulheres que compõem nossa igreja, não cerrarem fileiras e juntarem seus esforços com os ministros e oficiais da igreja. Serviço Cristão, página 68. A pregação do Evangelho, a obra de Deus na terra, não vai ser finalizada pelos ministros e pelos oficiais da igreja, mas será finalizada pela união, pela cooperação de cada um de nós, todos nós envolvidos neste trabalho.
todos nós exercendo o compromisso que Deus nos confiou. Quantos gostariam de, nesta manhã, reformular seus votos quando foram batizados, quando foram aceitos na igreja? Nós fizemos o voto de cooperarmos para a pregação do Evangelho, de todas as formas, levarmos o Evangelho avante. Quantos de vocês gostariam de tomar um propósito nesta manhã? Querido Deus, eu não quero estar indolente, eu não quero estar parado na causa de Deus, eu quero trabalhar, eu quero fazer o trabalho de Jesus. E assim eu estarei me preparando para o dia que está quando lá nos céus. Nesse instante eu oro a Deus e peço que Deus abençoe cada um de vocês. E a mim também. E hoje sou um pastor jubilado, mas que tenho pregado cada semana. Semana passada preguei no domingo, quarta-feira e estou pregando hoje aqui. E tenho outro compromisso para a tarde. Porque, meus queridos, eu quero que Jesus volte logo. Quantos de vocês gostariam que eu orasse por vocês também nesta manhã, para que Deus nos abençoe e nos dirija? Nos exorte para um serviço mais leal na causa do Senhor. Levante essa mão. Amém. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, uma parte do teu grande exército, Senhor. Aqui estamos nós, o Senhor viu as nossas mãos se levantarem. Estamos desejosos de que o Senhor nos use como instrumentos teus. Temos tantos defeitos, temos tantas lutas a vencer, Senhor. Tu as conheces, tu sabes que somos pó, tu sabes, querido Deus, que não merecemos sequer o teu olhar, porém confiantes de que o Senhor estará conosco, de que o Senhor estará ao nosso lado. Aqui nos dispomos a fazer o teu trabalho, a te servir com nossas poucas forças. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos testemunhar mais de ti. E que quando Jesus Cristo retornar a esta terra, Ele possa olhar para cada um de nós e dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este é o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém.